A Viviane, eu estava dizendo que os três aqui são engenheiros, a Viviane é administradora, mas ela é casada com um engenheiro, então quer dizer que já estamos num bom caminho, Viviane. A Viviane é administradora, especialista em marketing, em serviços de atendimento ao cliente, empreendedorismo, gestão de projetos e, obviamente, em se tratando de Sebrae, uma especialista em micro e pequenas empresas. Viviane, por favor. Olá, boa tarde. Queria inicialmente agradecer o convite, né, para estar aqui com vocês, dividindo hoje o espaço com empreendedores também, para falar um pouquinho da minha experiência com o Sebrae, da nossa orientação com os empreendedores. Eu não sou empreendedora, mas eu trabalho há 20 anos no Sebrae e já ouvi muitas histórias no atendimento, né? Por muito tempo fazia o atendimento direto a pessoas que tinham um sonho de abrir um negócio ou já tinham estavam enfrentando problemas ou queriam expandir. E, enfim, eu acho que esse assunto é muito rico e é um prazer para mim falar a respeito deles. Empreendedorismo, obviamente, como vocês sabem, é um tema bastante amplo, né? Porque ele é transversal, ele invade muitas áreas e é bastante extenso, não é? Então eu separei alguns assuntos, alguns aspectos que eu considerei importantes para trazer para vocês, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando, um momento de crise. Acredito que nós já estamos saindo disso, né? Nós já estamos vendo alguns sinais de retomada, que isso é bastante importante, nós no Sebrae vemos isso com bastante alegria, porque nós assistimos muitos empresários com muita dificuldade em passar por esse período, e muitas vezes por despreparo, não é? Então, esse material que eu preparei hoje para vocês, ele fala um pouco desse contexto. Ele fala desse contexto e a gente vai poder discutir então um pouco a respeito. Bom, primeiro eu gostaria de falar para vocês a respeito do que é empreendedorismo. Obviamente o conceito não é novidade para ninguém, mas eu gostaria de reforçar 2 pontos, né? Primeiro, o Filion fala que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. E eu consigo enxergar nisso uma paixão por aquilo que se faz. Ou seja, quando a gente tem uma visão e quando, mesmo que seja a identificação no mercado de uma novidade, a gente começa a se apaixonar por aquela ideia, por essa visão. Eu acho isso um aspecto muito importante do empreendedorismo, que é gostar daquilo que se faz, ser apaixonado por aquela ideia, pela sua visão. Mas que isso não torne cego, né? Isso é muito importante. Nós podemos nos apaixonar, mas nós não podemos nos cegar em relação àquela oportunidade. E também o conceito que a Endeavor trabalha, que é a identificação de problemas, né? Ou seja, da utilidade daquilo que nós vamos oferecer para o mercado, daquilo que o nosso cliente vai entrar em contato conosco e vai enxergar, que ele vai receber. Isso é outro aspecto fundamental do empreendedorismo. Bom, então o que eu falei, nós vamos passar pela pesquisa GEM e algumas ferramentas que eu trouxe aqui, não vamos discutir com profundidade, mas eu gostaria que vocês soubessem que existem, depois vou dar algumas fontes também, para que vocês possam se aprofundar a respeito, que eu acredito que elas são bastante úteis, não só para quem está montando um negócio, mas até para quem está querendo inserir uma nova atividade dentro daquele negócio já existente. Bom, a pesquisa GEM, ela acontece no Brasil há 16 anos, então esse vai ser o 16º ano. É uma pesquisa que ela é bastante abrangente, ela traz muitos insumos. Hoje ela acontece em grande parte do planeta, ou seja, naqueles países onde nós temos um empreendedorismo com significado bastante relevante. E ela tem 2 aspectos que ela trata. Ela fala do empreendedorismo inicial, ou seja, aquela pessoa que está pensando em montar um negócio, está envolvida na criação, ou até 3 anos e meio de atividade, ou então um empreendedor estabelecido, aquele que tem mais de 3 anos e meio. O foco do estudo é sempre o empreendedorismo inicial, porque ele acaba acompanhando aquilo que está fazendo pessoas se mobilizarem a ter
a sua própria empresa, a explorarem alguma atividade econômica, né? E isso traz muitos insumos, tanto para o entendimento da economia, a economia local, a economia mundial, o comportamento das pessoas, e a gente começa a observar uma série de influências que se tem, desde a educação, na educação das escolas, a educação formal, ou aquilo que não se recebe também na escola. Isso tem um aspecto bastante importante. Eu me formei em 97 e lá não se falava de empreendedorismo na universidade, a gente falava muito pouco, né? A gente ainda falava de se trabalhar em grandes empresas. E hoje, nem tanto tempo assim depois, a situação é muito diferente, As pessoas sonham em ter um negócio. Eu visitei recentemente o Vale do Silício, há 3 anos atrás, e o pessoal brincava que, antigamente, dizer que para impressionar alguém numa festa ou coisa assim, se dizia que era cantor, uma banda de rock, ator de cinema, e que hoje o negócio era dizer que tinha uma startup. Ou seja, as coisas elas mudaram, né? Então, inclusive o status que isso configurava, a exploração de uma oportunidade de inovação. Então, essa pesquisa ela começa a identificar esse tipo de movimento, identifica a tendência para que ela seja estudada. No Brasil, se nós considerarmos a população economicamente ativa, que fica entre 18 e 64 anos, 39% está envolvido na criação de um negócio ou já tem uma empresa estabelecida. Isso é um número muito significante, né? Nós passamos de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil e 40% dessas pessoas estão envolvidas em alguma atividade. Bom, mas daí vocês podem me dizer, mas esse número é muito alto, né? É muito alto. Mas aqui estão consideradas as pessoas que vendem qualquer tipo de produto, né? Roupa, calçado, alimentação, que não tem nenhum empregado, mas que exploram uma atividade econômica. Então, todas essas estão aqui contabilizadas, mas esse é um número bastante significativo. Quando nós observamos ao longo dos anos, vocês podem ver aqui a partir de 2002, nós observamos um crescimento dessa atividade, né? Obviamente que a economia contribui para isso, o nível de confiança, muitas vezes no mercado, contribui, o nível de desconfiança também, então o tipo de investimento que se faz, ele contribui para essa situação, bem como uma crise econômica onde as empresas precisam demitir também, né? Porque nós temos uma necessidade de sobrevivência e as pessoas elas acabam entendendo o empreendedorismo como um caminho para isso. E que, obviamente, quando nós tratamos o Sebrae especificamente com as universidades, é para que sempre o empreendedorismo ele seja considerado como uma alternativa de carreira, não no caso da inexistência de empregos, mas que realmente ele seja levado a sério como uma oportunidade. Quando nós avaliamos o sonho dos brasileiros, e aqui vocês podem observar que nós temos vários itens e que eles tratam bastante da vida pessoal também. A gente está falando aqui de casa própria, de ter um computador, de viagem, de casar, né? E nós temos 2 pontos que falam de carreiras, né? Ter seu próprio negócio, 34%, e fazer carreira numa empresa, 23%. Ou seja, isso é recente, isso mudou faz pouco tempo. Essa pesquisa é do ano passado, né? Essa pesquisa ela é realizada anualmente, então foi no final do ano passado, outubro, novembro, foi realizada aqui no Brasil. Então as pessoas realmente elas têm um desejo maior pela independência, pela possibilidade de ter lucros maiores, elas acreditam que sendo proprietários do seu negócio, elas poderão desenvolvê-lo, né, adequadamente e obter mais lucros com isso. Realização principalmente, né? Perfil dos empreendedores iniciais. Então, relembrando, aquelas pessoas que têm até 3 anos e meio de atividade. 50% tem ensino médio completo, isso também tem aumentado ao longo dos anos, né? Nós observamos que algum tempo atrás nós tínhamos um nível de escolaridade inferior. Isso também acabava afetando a sobrevivência dessas empresas, né? O grau de inovação. Então, quanto
mais escolaridade nós observamos nesses empreendedores, maior o nível de inovação e de sobrevivência também. 51% são homens, então aqui nós temos, obviamente, um empate técnico. 52% são pardos, não acrescenta nada. No Brasil nós temos realmente uma miscigenação. 57% tem entre 25 e 44 anos. Então aqui nós observamos que há uma mudança de cultura, porque onde nós temos um número maior de empreendedores é justamente naquela fase que as pessoas estão procurando a afirmação, estão procurando o seu caminho na vida economicamente, ativa. 61% tem renda média de até 3 salários mínimos. Quando nós falamos então da renda e de 61%, fica muito evidente que as pessoas têm um alto emprego, né? Ou seja, um grande número de pessoas com essa renda mensal, elas não têm funcionários, né? Grande parte, né? Elas têm dificuldades muitas vezes de se manter, e isso acaba dando características do restante do negócio, que é 57% tem muitos concorrentes, ou seja, não foi observada uma oportunidade muito significativa no mercado. Ele observou alguma coisa que alguém já estava fazendo e resolveu explorar essa mesma atividade. Então isso é o caso de uma fruteira, de uma padaria, de uma loja de roupas, que não acrescenta em nada a forma de exploração desse negócio. Porque todas esses negócios que eu citei, eles podem ser bem explorados, eles podem significar uma oportunidade, não necessariamente um empreendimento por necessidade, desde que eles acrescentem uma novidade à forma de explorar. Então isso é fundamental. 72% ninguém considera novo o seu produto. Ou seja, também isso não é novidade, vocês já devem ter visto em algumas reportagens, enfim, geralmente a gente faz uma divulgação bastante grande quando sai essa pesquisa. O Brasil é um país muito criativo, mas pouquíssimo inovador. Não é inovador, e nós temos vários editais que muitas vezes disponibilizam recursos, né, para investimento em pesquisa, em novos produtos, e sobram recursos por falta de bons projetos. Não existem projetos estruturados em número suficiente a aproveitar os recursos. Isso também é uma realidade no nosso país. E quando nós olhamos que 72% apresentam um produto que não é inovador e que tem muitos concorrentes, isso fecha com a estatística de que nós temos muitos negócios ainda explorando uma necessidade e não uma oportunidade no mercado. 92% não tem nenhum cliente no exterior, isso é absolutamente esperado também, pelo grau, as empresas elas têm dificuldade muitas vezes até de entendimento. Na nossa experiência no Sebrae, nós levamos muitas empresas para fora do país, muitas vezes em processo de internacionalização, e a gente já observou empresas que vão para um evento externo sem ter um cartão, um outro idioma, sem ninguém dentro da empresa que tenha condições de atender uma ligação quando um cliente de fora ligar. Ou seja, é uma estrutura que não existe e não tem um preparo. Ou ainda, muitas vezes, o cliente entende que está faltando mercado interno e quer explorar o externo sem antes ter conquistado o interno, que é uma outra grande dificuldade. As pessoas também entendem que exportação é um novo mercado, sim, ele é, mas a empresa precisa estar estruturada dentro do Brasil, no seu mercado local, a não ser, é claro, que tenha identificado uma oportunidade que só pode ser feita no exterior, mas ainda existe esse processo que é bastante complicado, né? Recentemente conversei com um empresário, ele teve uma oportunidade de um evento e ele não tinha, pasmem, né, e vocês podem achar o exemplo ridículo, mas ele não tinha um bloco e uma caneta para anotar o contato das pessoas com quem ele conversava, muito menos um cartão de visitas. Então, quando eu falo de despreparo, é despreparo mesmo, né? Então, é a falta de visão a respeito daquele mercado que vai explorar. Isso, obviamente, tem vários impactos. Então, aqui a gente observa a questão da escolaridade, do produto, do mercado que está alcançando, fica muito restrito ao mercado nacional. O mercado internacional ele fecha as portas porque ele acha complicado ainda fazer negócios com o Brasil,
né, por vários motivos, pelo desconhecimento de aspectos legais, dos aspectos contábeis, até pela nossa própria legislação. E já ouvi depoimentos também que não encontram muitas vezes dois profissionais que deem a mesma orientação relativa ao mesmo assunto, principalmente no que tange aspectos legais. Então, isso causa uma dificuldade de negociação com o exterior. 94% do produto tem tecnologia com mais de 5 anos, e aqui também tem a ver com o investimento que o empresário quer fazer no seu negócio, né? Isso também é uma realidade, muitas vezes nós temos dificuldade de identificar o quanto aquele empresário ele quer investir. Obviamente que isso não é uma regra, não é? Mas do quanto quer investir e oferecer um serviço diferenciado para o seu cliente. E quando nós comparamos isso com o mercado exterior, desde fachadas de loja tem um investimento muito maior, porque já está se observando a questão da experiência do cliente. Então, hoje, quando nós avaliamos um estabelecimento como uma loja de confecção, com uma fachada diferenciada, com uma vitrine diferenciada, com uma experiência de compra, é muito diferente Brasil e exterior, e muitas vezes, dentro aqui do estado, do país, quando nós temos um empresário que consegue explorar aspectos como esse, se destaca e muito dos seus concorrentes, né? Como vitrine, sensores e tudo mais. 99% tem no máximo 5 empregados e 40% não espera criar nenhum emprego nos próximos 5 anos. Então, o último item, ele fala um pouco até da desconfiança em relação ao mercado e da perspectiva, né, que tem da economia. Embora, muitas vezes, em nossas entrevistas, nos nossos contatos, esses empresários, eles também queiram se manter do mesmo tamanho, porque entendem que com isso tem uma qualidade de vida maior também. Quanto a isso, eu não vejo nenhum aspecto negativo, acho que é uma decisão bastante particular e é importante também preservar, enfim, a vida pessoal, o tempo que quer dedicar ao negócio, mas é importante que se saiba que tem a ver também com o aspecto de confiança no mercado. Em relação a tem no máximo 5 empregados, ela é uma faixa que é bastante extensa e nós temos aqui o microempreendedor individual, que ele tem um percentual bastante importante e muitos deles não têm nenhum empregado, quando eles podem ter um, né? E muitos deles não contam com nenhum auxiliar, como chama a legislação. Aqui a gente reforça a questão do autoemprego. Então, se juntarmos a questão da escolaridade, da baixa inovação, de muitos concorrentes, o número de empregados, a gente entende claramente que nós temos ainda uma exploração bastante expressiva por negócios, por necessidade e autoemprego. Então aqui a gente observa a questão da necessidade e da oportunidade. Já falei aqui anteriormente, mas a necessidade, basicamente, é quando o indivíduo ele precisa se sustentar. Então, ele precisa ter um rendimento, ele está desempregado, ele vai achar uma tarefa para desempenhar, abrindo uma empresa, e isso é identificado, é classificado como um negócio por necessidade. Por oportunidade, é quando se observa, obviamente, algo no mercado que possa ser explorado de uma forma diferenciada e que tenha um rendimento, eu não vou dizer diferenciado, porque isso é muito particular, né? Eu posso fazer uma avaliação de um negócio que tem um rendimento de R$20 e achar bom, e para o empreendedor do lado isso é insignificante, né? Nós temos um depoimento de um colega do Sebrae que atendia uma empresa no interior do Nordeste, de um estado do Nordeste, e a pessoa veio e agradeceu, porque nunca tinha colocado a mão em tanto dinheiro na vida dela. E ela disse, mas quanto tu tens? R$30. Então, quando a gente observa a necessidade e lucratividade, a gente tem que ter esse padrão. Não é isso que eu estou me referindo aqui em oportunidade, porque nós temos muitas possibilidades de desenvolver e de criar e de observar no mercado essas oportunidades. Mas quando a gente olha nos últimos anos,
De 2014 em relação a 2015, nós tivemos um decréscimo bastante importante. Isso também em virtude da economia, porque quando nós falamos em recessão, nós estamos falando que existem mais desempregados e assim mais pessoas que precisam explorar, encontrar um autoemprego. Visão da população adulta. Quem conhece alguém que abriu um negócio nos últimos tempos, então isso aumentou bastante para 52%. Então realmente isso reforça tudo isso que nós já conversamos até agora. O medo de fracassar, ele está diretamente ligado a tudo que a gente vê na televisão, nos jornais, no rádio todos os dias, que é em relação ao número de fechamentos de negócios, à instabilidade econômica, ao calote, né? A baixa de clientes, muitas pessoas físicas deixando de consumir com medo de perder o emprego, né? Outro dia conversava com uma loja num shopping que teve várias lojas fechadas e a vendedora dizia que estava bastante receosa, mas que ela não acreditava que as pessoas não tinham dinheiro, que ela achava que na verdade as pessoas estavam justamente com medo de gastar e ficarem desempregadas. Então, que quando a pessoa abre um negócio numa situação como essa, ela já considera isso também. E caiu a proporção das pessoas que percebem boas oportunidades para começar um novo negócio. E daí a gente observa isso na lâmina anterior, onde fala da redução do número de negócios por necessidade e por oportunidade. Acredito que tenha ficado um pouco pequeno, mas eu trouxe aqui alguns dados, olhei e consultei isso hoje ainda, né, em relação ao número de empreendedores individuais, que eu acho que é algo bem importante, porque ele cresceu muito nos últimos anos, né? Em 2009, quando essa lei foi assinada e nós começamos a ter empreendedores individuais registrados em todo o país, nós tínhamos um comportamento, né? E nós tínhamos um passivo, vamos dizer assim, muito grande. Se dizia que para cada uma empresa formalizada nesse país, nós tínhamos um informal. Ou seja, nós tínhamos uma massa muito grande, principalmente nos grandes centros, porque a exploração, né, dessas atividades, ela se dá no entorno de empresas um pouco maiores, que muitas vezes sustentam os pequenos negócios, porque prestam serviço para empresas, grandes empresas, médias, enfim. Quando a gente olha 2016, o que nós temos no Rio Grande do Sul, 361 mil, é um pouco mais do que nós tínhamos no Brasil todo em 2010. Então, é um número que nós vemos que no Brasil, que hoje está em 6 milhões e 200 quase, cresceu muitíssimo, né? Muito em função da formalização daqueles que já atuavam. Então, nós temos aí uma facilidade, né, que ocasionou que muitas pessoas viessem para a vida formal. Bom, além disso, essas pessoas tiveram acesso a uma série de outras coisas, né? E eu cito como a mais importante a questão do mercado, né? Porque, ok, se reforça muito ainda a questão de previdência social, de benefício social, mas a questão de mercado eu entendo que é o mais importante. Porque essas empresas, através de uma formalização, elas conseguem vender para outras empresas, passando nota, elas conseguem participar de licitações, né, e conseguem acessar uma série de outras coisas que elas não acessavam quando estavam à margem. Bom, quando nós colocamos isso em percentual, nos primeiros anos, isso não é pouco relevante, porque como nós estamos comparando a praticamente nada, tudo que viesse era um crescimento enorme, não é? Mas depois nós observamos que começou a decrescer. Então, 2013, aqui no Rio Grande do Sul, 47%, 2014, 32%, 2015, 24%. E nós tínhamos a sensação que para 2016 nós teríamos um decréscimo, né? Ou seja, uma diminuição desse crescimento do número de negócios. E ele decresceu menos do que nós esperávamos. Ou seja, novas pessoas cogitaram a possibilidade de abrir uma empresa nessa modalidade, também em função desse momento econômico que nós estamos vivendo.
ainda é importante dizer que nós temos uma inadimplência muito expressiva, né? Porque vocês sabem, aqui se paga um valor mensal fixo, né, que mantém a empresa em dia em todas as instâncias e que ela precisa fazer, de maneira muito simplificada, uma declaração dos rendimentos no final do ano, né, que vai até maio, o período da declaração. Aqui no Rio Grande do Sul, essa inadimplência ela fica pouco maior do que 40%, né, que é uma inadimplência que é bastante relevante. Se nós pensarmos aqui, olharmos esse número, 40% é muita gente, né? E essas pessoas elas não conseguem abrir uma outra empresa. Nos leva a crer que muitas pessoas elas abriram e não pensaram e entenderam que depois, sem explorar a atividade, isso cairia. Ou também perderam interesse nessa atividade, outras tantas seguem explorando. Este ano o governo tomou a decisão e vai dar baixa automática dessas empresas que não fizeram declaração de rendimentos e que também não pagaram mais as suas taxas, os seus tributos. Então aqui nós vamos ter uma redução bem significativa desse número. Mas por outro lado, foi feito um estudo dessa inadimplência, né? E se observou, bom, quem é inadimplente? Quem é meio inadimplente nesse país? E se identificou, olhando um dos eixos como a idade desses empreendedores, que nós temos uma parábola. Os mais jovens e os mais velhos são os inadimplentes, né? No meio, não. Mas por que será que isso tem acontecido desse jeito, né? E a justificativa e a conversa com os empreendedores mostrou que os mais jovens, ainda o MEI é muito vendido como benefício social, né? Os mais jovens não acreditam nisso e tão pouco estão preocupados com a aposentadoria ainda. Os mais velhos já se encaminharam ou já estão aposentados, então também não tem essa preocupação. Quem está pagando é quem está no meio e que ainda persiste. Então, aqui a gente observa que um dos principais benefícios, que é a formalização e toda a questão do mercado, da participação no mercado, ela acabou ficando em segundo plano, e aqui o que ficou foi o benefício fiscal como um dos principais benefícios, né? Nós cruzamos isso também com a participação em algumas agendas do Sebrae. Nós temos uma série de oficinas específicas para esse público, e quando esses empresários eles participam, eles aumentam em 2 vezes a adimplência aos valores. Então, nós estamos investigando se eles estão adimplentes, ou estão em dia com suas obrigações, porque eles receberam esclarecimentos na palestra, ou eles são esclarecidos e entendem a importância de se manter em dia e, por isso, também procuram capacitação, porque os 2 caminhos são possíveis, não é? Então, isso é algo bastante relevante, esse estudo, porque isso tem uma modificação bastante considerável na nossa economia. Porque essas empresas, elas também são clientes de outras empresas. Então, nós não podemos olhar apenas como, bom, essas empresas fecharam, ok. Não, elas também são clientes, elas também compram de outros negócios. Quando nós conversamos com especialistas, e todos os anos especialistas são consultados em todo o país, em relação àquilo que limita, né, e aquilo que é favorável ao ambiente dos negócios. Então, informação sobre o negócio e empreendedorismo é bastante facilitado. Hoje nós encontramos informações e ferramentas de forma gratuita. Sebrae é um dos provedores, Endeavor, mas nós encontramos uma infinidade de sites que incentivam e que falam disso. Muitas palestras em vídeo, realmente muito material. As organizações de apoio, né, e sindicatos, eventos como esse de hoje aqui, que trazem informações e propiciam a discussão a respeito do tema. Políticas públicas, o Simples, o MEI. É bastante simples ter uma empresa de verdade, principalmente o MEI, uma declaração única, pagamento de uma taxa fixa. Isso facilita a permanência no mercado. E o ecossistema, hoje se encontra incubadoras, aceleradoras, organizações do setor que dão muito apoio. Então, realmente, isso tudo é muito facilitado. Mas, em compensação, nós ainda temos uma burocracia
bastante grande para abertura de empresa e principalmente aqui relacionado a licenças, né? Alguns negócios especificamente têm uma dificuldade maior, né? E muitas vezes, se o indivíduo ele não entende ou não procura uma ajuda especializada, ele acaba incorrendo numa série de dificuldades e muitas vezes inviabiliza o seu negócio ainda na implantação. Eu acompanhei uma empresária que fez plano de negócio, fez pesquisa de mercado, contratou um arquiteto para fazer a fachada, uma ambientação diferenciada para o seu estabelecimento, e o que ela quase quebrou ainda na reforma do imóvel para abertura do negócio, pela falha em licenças e na falha em perceber a necessidade dessas licenças. Então isso realmente acaba atrapalhando bastante. Claro que aqui a gente tem 2 pontos, né? Tanto a questão da burocracia quanto a falta de conhecimento e a busca do entendimento adequado. Complexidade da legislação, e isso como eu comentei anteriormente, a referência inclusive no exterior, da nossa legislação muito complexa, muito difícil. Pouca difusão da educação empreendedora nos níveis básico, fundamental e técnico. Hoje o Sebrae ele faz particularmente um trabalho bastante grande, né, próximo ao que a gente fazia, mas ainda muito pequeno em relação ao que precisa ser feito no nosso país, que é a inserção do empreendedorismo no ensino formal, que trata de, desde pequeno, inserir o empreendedorismo como alternativa de carreira. Nós também entendemos que quando levamos o empreendedorismo para dentro de escolas, principalmente o nível fundamental e o ensino médio, nós estamos levando esse conhecimento para as famílias também. Então, um material bem elaborado, uma apostila bem feita, ou o envolvimento das famílias nas atividades, ela acaba tendo um resultado muito maior, né, do que somente naquele indivíduo que participa das agendas. Bem como todos os professores que participam conosco, eles acabam tendo uma outra postura depois em sala. Ainda se fala do apoio financeiro, né, o custo do capital, burocracia para se conseguir o crédito, a questão das garantias e escassez ainda de algumas formas de financiamento. Mas, obviamente, isso todos vocês têm conhecimento. Ainda, né, o que eles recomendam, estes especialistas? Ampliar os esforços na educação e capacitação, então um pouco do que falei agora, das disciplinas. Ainda inserção de cadeiras de administração de empresas em outros cursos, né, que não consideram que são de outras atividades, enfim, que não consideram a administração. Maior uso de tecnologia, né, e fortalecimento do ecossistema empreendedor, embora ele seja ainda considerado uma das facilidades, hoje nós tenhamos muitos, mas ainda precisamos de muito mais, considerando um país do tamanho do nosso. Políticas governamentais, a legislação trabalhista ainda é muito complicada para os nossos empresários, e ampliar o apoio financeiro, né? Então, quando a gente avalia, nós temos o percentual ali, a questão da educação e capacitação é realmente é onde nós deveríamos concentrar as nossas atenções. Em taxa de sobrevivência, nós fizemos uma pesquisa em 2013, onde nós consideramos dados formais. Nós avaliamos o que nós tínhamos na base, empresas que foram abertas em 2007 e empresas que até 2010 elas ainda permaneciam abertas ou fazendo declarações, ou seja, que mostravam que estavam abertas, porque vocês sabem que também para fechar uma empresa ela tem uma certa dificuldade, né? Então muitas empresas elas deixam de existir, mas elas ficam com os seus registros. E nós avaliando esses dados, nós identificamos que o Brasil tem 75% após 2 anos, né, de existência, 75% permanece no mercado. Região Sul 75%, também 0,3%, Rio Grande do Sul 75,4% e Porto Alegre 71%. Eu coloquei aqui ao lado o melhor e o pior desempenho também. Então, relacionado nas regiões, Sudeste é a melhor, o estado com o melhor índice é Minas Gerais e Brasília
é uma das capitais que tem o melhor índice de sobrevivência. Fizemos essa comparação com outros países que eles consideram uma metodologia bastante similar à que nós usamos para fazer essa pesquisa, com a diferenciação que eles entendem que a empresa deixou de existir quando não tem mais nenhum funcionário. Então, que é algo um tanto curioso. Mas quando nós comparamos com os nossos números, que ficavam 75, Porto Alegre 71, ficou mais ou menos nesse número, Canadá tem um índice de sobrevivência de 72%. As nascidas em 2007, que foi o mesmo ano que nós realizamos a nossa pesquisa, 73%. Tem alguns países, Espanha 69%, ok, passou por uma crise recentemente, mas os nossos índices não estão tão ruins quanto nós imaginávamos que eles poderiam estar. Então nós evoluímos bastante. Há 15 anos atrás, em 5 anos de vida de uma empresa, 70% estava morta. Então, nós tivemos uma evolução bastante considerável, né? Essa evolução se deu basicamente em função de capacitação e de anos de estudo dos empresários. Nós também tínhamos uma realidade de muito menos inovação, né? E as pessoas acabavam abrindo muito mais por necessidade, né? Nós vimos aqui nas nossas estatísticas que não faz tanto tempo assim que esse jogo virou, né? De nós termos no Brasil mais empresas ainda abrindo por oportunidade. Importante considerar que o dinheiro não acaba, ele só muda de mãos, né? Isso se fala largamente, o autor é desconhecido, mas é importante que a gente reflita, porque em toda crise alguém está encontrando uma oportunidade, né? Porque a gente olha um cenário que parece negativo, as empresas têm muitas dificuldades, o nosso país está em crise, a gente tem uma educação, tem problemas na concessão de crédito, na questão tributária, mas ainda tem muito dinheiro no nosso país. E tem gente que está ganhando dinheiro. E como nós podemos aproveitar essa oportunidade? Quando se olha um país que aproveita tão pouco a questão da inovação, que ainda abre negócios com tantos concorrentes, né, que ainda tem poucos empregados e tantas outras coisas como eu apresentei aqui, como os senhores poderiam aproveitar este mercado? Né, tendo um conhecimento maior, tendo acesso a esse conhecimento, sabendo onde buscar, né? Entendendo que a gente tem tantas ferramentas e hoje a tecnologia nos proporciona acesso praticamente universal. Como encontrar essas boas ideias, né? Alguns aspectos eles são muito importantes quando nós pensamos em montar um negócio. No Sebrae nós acreditamos muito em características empreendedoras, em comportamento empreendedor. Uma boa ideia e conhecimento em gestão sem um comportamento empreendedor, ela não dá certo. Ela pode durar por algum tempo, mas ela não encontra sucesso. Porque esse empreendedor ele precisa ter algumas características e acreditar no seu sonho, ser persistente, ter rede de contatos e tantas coisas que são fundamentais no dia a dia de uma empresa. É muito necessário que a pessoa que está pensando em montar, ela faça uma reflexão a respeito de como ela é e de que dificuldades ela tem de comportamento. Quais são as limitações que ela tem no seu dia a dia para que ela possa encontrar não apenas uma maneira de superar, mas às vezes achar uma pessoa que complemente, né, que contribua nessa construção. Quando eu falo de recursos disponíveis para investimento, esses recursos eu não falo apenas de recursos financeiros, mas de tempo, de disponibilidade da família, muitas vezes, em fazer esse investimento em conjunto, de recursos de conhecimento técnico sobre o negócio, o que eu sei, né, o que eu posso oferecer para o mercado e o quanto eu quero investir desses recursos que eu tenho. Eu posso ter muito tempo, mas eu não quero investir muito. Eu posso ter muito dinheiro, mas eu quero investir só uma parte, ou não quero investir nada. Eu quero que os outros invistam nessa minha ideia. Eu não quero um negócio que me escravize, que eu precise levantar muito cedo e não tenha hora para fechar. Ou eu quero um negócio que eu funcione, trabalhe apenas nos dias da semana, de segunda a sexta.
ou eu não tenho nenhum apego com nada disso, eu vou investir tudo que eu tenho, é meu sonho, acredito nisso e vou colocar tudo. Isso é uma reflexão que ela é muito particular, muito particular. Eu já tive clientes que tinham bens e não queriam investir um tostão no seu negócio. Isso está errado? Não, não está errado. Não quer abrir mão do patrimônio, mas acha que tem uma boa ideia e quer procurar investidor. Não tem problema nenhum. Mas eu preciso ter a reflexão antes de começar o negócio e saber, né, como eu vou fazer isso. Eu acredito que um negócio ele possa ser dividido em 3 grandes etapas. Só que em cada uma dessas etapas cabe um mundo. Cabe um mundo. E ela não tem um tempo para durar. Algum tempo atrás se dizia no Sebrae que uma empresa bem planejada 9 meses de bom planejamento. Isso, pesquisas com pessoas que montaram e que acharam que fizeram um bom planejamento. Mas isso não tem tempo, porque muitas vezes eu consigo fazer de uma forma mais rápida, outras vezes não. Tá? O que é fundamental é que essa pessoa não faça esse planejamento sozinho, que ela converse com muita gente e que ela tenha muitas opiniões. De clientes, de pessoas desconhecidas, não só de amigos. Amigo geralmente tende a dar uma opinião positiva, que é dar aquela força, e avalia bem, e depois ele não vai ser consumidor daquela empresa. Então, é importante que a gente passe por todas as etapas. Temos empresários aqui que depois vão falar um pouquinho a respeito da experiência deles, mas nós acreditamos nisso. Então, geração de ideias, principalmente quando eu falo de pessoas, não, olha, eu quero ter um negócio, mas eu não sei no que eu vou investir. Ainda não estou bem certo de que negócio eu vou montar. Eu sei que eu quero ter uma coisa para mim, onde eu vou mandar, onde eu vou poder criar, onde o rendimento vai ser meu. Eu vou trabalhar duro, mas tudo aquilo que eu ganhar é meu. Eu tenho uma outra estratégia, eu acho que dá para trabalhar muito diferente nesse mercado. Ok, vou gerar ideias. Eu tenho a parte de validação e de planejamento. Validação é eu construo a minha ideia de negócio e vou para o mercado para discutir, para validar essa ideia, ver se aquilo que eu estou pensando é verdade. Né? Eu entendo que a gente percebe ótimas oportunidades no nosso dia a dia. Acho que é uma das principais fontes de ideia é o nosso dia a dia. Outro dia nós falávamos que as mães frescas, elas percebem oportunidades que as outras mulheres não percebem, porque tem dificuldades que só elas estão passando. Então elas conseguem identificar coisas que os outros ainda não estão explorando e que teriam uma utilidade tremenda para elas. Bom, isso muitas vezes a gente corre um risco, né? Quando a gente tem uma avaliação que é muito particular, eu preciso muito daquilo, mas só eu que preciso. Então eu preciso colocar no mercado e validar se outras pessoas também precisam daquilo que eu estou imaginando e o quanto elas estão dispostas a pagar, que isso é muito importante, né? Porque muitas vezes elas não estão dispostas a pagar por aquilo que custa, né? Ou não percebem o valor daquilo que eu entrego, porque esse valor é eu que estou enxergando. Não existe um caminho único para empreender. O caminho, cada um de nós vai traçar de acordo com o seu conhecimento, de acordo com seus sonhos, com as suas vontades e com a sua inovação. Isso que é o rico, né? Isso que é o bom, porque os negócios a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. E eu acho que isso é que traz tanta realização para quem empreende, porque a gente pode colocar a cor que a gente quer para esse negócio. Separei aqui para vocês, não vou entrar, não se assustem, né? Algumas ferramentas que são bem legais. Recomendo que vocês pesquisem. Essa apresentação ela vai ficar disponível para todos vocês, né? Indiquei alguns sites para pesquisar, tanto do Sebrae quanto da Endeavor, tem o passo a passo. Mas essas ferramentas, elas contribuem para avaliar ideias. Né? Eu tenho várias ideias. Qual será que é mais legal? Qual será que atinge melhor o meu objetivo? Qual será que está mais de acordo com o meu perfil? Será que é a questão... eu tenho uma ideia que ela dá mais dinheiro, mas a outra eu gosto mais de fazer, ou a outra tem uma possibilidade de atender uma escala de clientes muito maior. Qual será que eu devo seguir? Né? Então, essas ferramentas elas auxiliam nessa escolha, elas auxiliam também a construir a experiência de um cliente. Qual seria a melhor experiência? Hoje se fala muito disso, isso é uma tendência, cuidar da experiência do cliente com o nosso negócio.
Isso faz com que esse cliente se fidelize, principalmente se, obviamente, se essa experiência estiver de acordo com a necessidade, com a vontade daquele cliente. O job to be done, que é o que eu estou entregando que está satisfazendo o meu cliente, quais são os serviços de fato, qual é o trabalho que eu estou entregando para o meu cliente que faz com que ele volte. E como é que eu, identificando isso, eu posso me comunicar com vários outros clientes e fazer com que mais venham procurar pela minha empresa. Né? Então, são ferramentas que auxiliam, recomendo fortemente que vocês consultem e leiam a respeito. Leitura fácil, muito prática, colorida e que é muito legal de aplicar. Então, ideias onde elas estão por toda parte. Por toda parte. Né? Então, certamente vocês identificaram algumas coisas no caminho. Será que vale a pena? Não sei, isso precisa ser identificado e daí existe ferramenta para isso, para avaliar, inclusive a lucratividade. Como eu disse para vocês podem, 2 pessoas aqui nesta sala ter a mesma ideia e querer explorar e quando chegar na análise de viabilidade econômica financeira, uma desistir porque acha que o rendimento é muito pouco e a outra achar ótimo, porque isso é absolutamente particular, porque tem a ver com o retorno que eu estou esperando. Minhas recomendações. Identifique problemas a resolver do mercado. Então, isso é algo bem importante. Resolva algum problema do cliente. Isso é um bom começo para um negócio. Algo que possa fazer melhor. Então, hoje já tem alguém fazendo isso, mas eu faço melhor. Então, isso é uma oportunidade também. Né? Ou algum mercado desatendido por alguma coisa que já exista e que aqui não é oferecido. Escolha algo que goste de fazer. Eu acho isso muito importante, porque o investimento no novo negócio, ele geralmente é bem grande. E se a gente estiver fazendo algo que a gente gosta, a gente vai investir esse tempo com prazer. Né? E ele se torna prazer. Né? Ou seja, eu estou fazendo algo que é meu, algo que eu gosto, e por isso eu estou investindo mais tempo. E o resultado disso é muito positivo e é muito gratificante. Tem que conhecer o mercado. Se não, tem que procurar alguém que conheça, mas tem que aprender. Tem que entender daquele negócio que está investindo. Tem que saber como é que são as relações, com quem as pessoas compram, para quem as pessoas vendem, por quanto. Isso não é só o conhecimento de valores, de análise de viabilidade, é conhecer com profundidade essas relações, o que os clientes procuram, o que eles estão necessitando quando vêm no negócio. Como é que é a visão das pessoas em relação àquele tipo de negócio no mercado, como é que os concorrentes se comunicam, quanto eles pagam, que retorno eles têm da sua atividade. Escolha do sócio é um outro aspecto muitíssimo importante e muito delicado. A gente não pode escolher um sócio por amizade. Né? A gente tem que escolher um sócio como se estivesse escolhendo um outro funcionário. Alguém que tenha competências e que tenha habilidades e que de preferência vai complementar as nossas. Né? Porque são essas pessoas que vão tocar a empresa e é imprescindível que haja uma divisão de atividades. Então, se é uma complementação, a divisão ela fica mais tranquila, né? Para que a gente saiba exatamente o que esperar. E é também recomendável que a gente tenha uma divisão de tarefas e de responsabilidades, inclusive no papel. Né? Isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade tua. Não para que a gente possa cobrar um do outro, mas para que esteja muito claro qual é a atividade, né? E como as coisas vão se complementar. Planeje. Né? Atendi centenas de pessoas que diziam, eu já sei como é que eu vou fazer, tenho tudo aqui na minha cabeça, está tudo aqui. Só que quando tira essa ideia e começa a fazer a execução de fato, começam a aparecer as surpresas. Né? Então, quando se desenha uma atividade, um processo produtivo, como esse negócio vai andar, a gente identifica alguns espaços, algumas lacunas. Né? Então, é no planejamento que a gente pode preencher essas lacunas, né? com soluções, com plano B, C, porque certamente as coisas não vão acontecer de acordo com o planejado. E algumas pessoas podem dizer, isso é muita burocracia, eu conheço pessoas que não montaram um plano de negócio, com certeza. Mas ajuda muito ter um plano B no papel, estruturado, uma alternativa. E também um plano de negócio é algo que tem que ser vivo, ele tem que ser ajustado, ele não é estanque, estático, engessado, nada disso. Ele precisa ser revisitado muitas vezes, né, e esteja adequado
a questão de economia, de negociação, enfim, há tantas coisas que ficam mudando. E por último, né, um bom começo é uma boa ideia, conhecimento em gestão, tem que saber gerir um negócio, mas conhecimento, quando eu digo conhecimento do negócio, é isso que eu falava há pouco, né, de entender a dinâmica daquela atividade. Aqui as duas fontes de informação. E como mensagem final, eu gosto muito dessa gravura, porque ela mostra um pouco como nós olhamos para os lados e a gente só vê aquela parte de cima de sucesso, né? Então a gente enxerga pessoas de sucesso e tudo tão bonito, né? Tão legal, mas tem aquela parte ali de baixo que acaba dando sustentação e que ninguém vê, né? Que são as falhas, trabalho duros, desapontamentos, problemas com funcionários, com fornecedor, dinheiro curto, sócio. Tem que ter muita persistência para segurar, mas vale muito a pena, né? Empreendedorismo é algo que é apaixonante e que certamente realiza muitas pessoas, e boa sorte para vocês.